Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo o sétimo reino na terra. O sétimo reino na terra tem um rei. E esse rei é Jesus. Jesus Cristo. Nós já estamos agora já passamos o 30º capítulo. Isso aqui, meu amigo, meu irmão, é um jogo de paciência. Você tem que ter paciência. A gente vai devagar. A gente dá umas voltas assim, mas acaba chegando. Só para deixar você mais inteirado das minhas intenções, nós começamos a falar sobre o sétimo reino há 30 capítulos atrás. E, trocando em miúdos, o sétimo reino é o novo Israel. É o reino de Deus instalado na terra por Jesus Cristo. Ou seja, é a igreja de Jesus Cristo, formada pelos apóstolos e trazidas até nós hoje pelos cristãos, entendeu? E aí todos os cristãos, aí a gente não tem preconceito de nenhum, entende? A igreja romana, ela prevaleceu aí até 1500, soberana. E aí nasceu a Reforma com Lutero. Em 2017 houve uma paz entre a igreja luterana e a igreja católica, mas o evangelho continua reformado. Não me consta que a igreja restabeleceu o título de santo a Lutero, não sei. Mas pelo menos homenagearam ele, fizeram um selo comemorativo ao trabalho dele. É, meu amigo. Viu aquele filme Dança com Lobos? Dançando com o inimigo. E a igreja, ela vai caminhando e se transformando e se modernizando. Hoje nós temos várias denominações cristãs e elas disputam entre si qual é que segue a Bíblia, segue a Deus de maneira mais correta. Essa questão não deve ser a nossa questão. A nossa questão deve ser: o que devo fazer para ficar mais parecido com o cidadão do novo reino de Deus, como seguidor autêntico de Jesus Cristo? E Jesus está ensinando aqui como é que ele quer. E ele falou da sua volta. E ele disse: ninguém precisa falar para você quando Jesus vai voltar. A volta de Jesus será como o encontro de uma carcaça. Agora eu que estou falando assim. Sabe quando você dá por falta de uma reis no curral, e aí você sai para procurar, não acha. Mas com os dias ela começa a exalar mau cheiro. E aí o fazendeiro está lá olhando e ele vê os urubus arrodeando em cima. Ele fala: tá lá. Aí ele vai lá, tá lá. Então os discípulos perguntaram a Jesus: como isso vai acontecer? Como vai ser a sua volta? Aí ele disse: todo mundo vai ver, é como um raio no céu. E aí ele terminou dizendo: onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. Gente, isso é mais do que profético. Isso é uma tabacada na cabeça. Não tem aquela propaganda de um som antigo? Acho que era Gradiente. Falava assim: isto não é som, isto é um tapa na orelha. Então essa frase de Jesus:
onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. Isso é uma religião, dá para formar uma igreja. Igreja dos... Não, acho que ninguém vai querer entrar na igreja. Igreja de... Como é que é? Igreja... O reino dos abutres. Sim, nós somos os abutres. E Jesus é o cadáver. Só que nós não adoramos cadáveres. Nós não devemos ter em nossas igrejas cadáveres, restos de mortos. Isso aqui é só uma ilustração. Jesus está dizendo que ele vai perfumar tanto que toda a terra sentirá. Sabe, ele vai exalar tanto cheiro de salvação, de justiça, de respeito, de glória, que será impossível. Ou você vai partir para cima dele, ou você vai desculpa, sair fugindo dele. Lembra quando os apóstolos, os profetas tinham a visão de Jesus, do céu, de Deus, de Jerusalém? Quando Isaías via aquela gloriosa presença, eles desmaiavam, caíam como morto. Daniel ficou como morto. Mas aí Deus toca o ser humano e ele ganha força. Aquele que reconhece Jesus ganha força e se aproxima dele. Aquele que rejeita Jesus, que rejeita o céu, é fulminado, porque a presença gloriosa dele é muito forte, é exterminadora. Você está entendendo o que eu estou falando? E Jesus continua contando parábolas. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Você tem que orar sempre. Por quê? Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Ele era jactancioso, senhor de si, sabe? Andava por aí, parecia o ministro do Supremo Tribunal Federal. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Ó senhor juiz, toma o meu caso. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz injusto. Você está ouvindo? Jesus não é injusto. A gatinha está aqui querendo aparecer. Vem cá. Essa é a Atena, a gatinha da casa. Oi, tudo bem com você? Ela adora aparecer na televisão, ó. Manda meus amiguinhos dar um like aí, vai. Compartilha. Se inscreva no canal. Eu acho que ela merece um like. A Atena passou na TV ao vivo. Ou seja, Jesus não está está elogiando sim a atitude daquele juiz iníquo, mas o mérito aqui não é para o juiz que atendeu a causa da velha. O mérito é para a velha, aquela viúva que orava. Ela era como se ela estivesse orando a Deus. Todo dia ela ia lá no juiz e pedia justiça.
Ele ficou tão abusado que atendeu a senhora e deu justiça a ela. Só que nós sabemos que Deus não é assim. Deus não é juiz injusto, mas a ênfase aqui está na insistência da viúva, entendeu? Então, nós temos que pedir ao Senhor todo dia, graça por graça, graça em cima de graça, graça mais graça. Por favor, Senhor. O Senhor não vai se abusar de nós. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quem, porém, vier o Filho do homem, porventura achará, quando, porém, vier o Filho do homem, porventura achará fé na terra? Ou seja, as pessoas pararam de pedir a Deus, perderam fé. Se aquela velha não perdeu, aquela viúva, não perdeu a fé, ainda que o juiz era injusto, ela sabia que o cara era mau caráter, mas ela não perdeu a fé, ela falou, um dia ele vai me ouvir. Imagina, Deus do céu, como é que a gente vai perder a fé em Deus se a viúva não perdeu a fé no juiz injusto? A parábola do fariseu e o publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Então são os crentes modelos. Eu não adultero, eu não roubo, eu não minto. Eu levo oferta para a igreja de vez em quando. Não sou que nem esse político safado aí, não. O publicano era como se fossem os políticos. Eles tinham controle sobre o cofre da nação. E eles roubavam mesmo. Não que os nossos políticos hoje roubam, não é? Ai, Senhor, misericórdia. O publicano, porém, aquele político safado sem vergonha, chegou lá na igreja e bateu no peito. Não teve coragem de chegar perto, de longe ele falava. Ele não levantava os olhos para o céu, não tinha coragem. Batia no peito e dizia: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Ó Senhor, falava o político, eu sou safado sem vergonha, mas tenha misericórdia de mim. Digo-vos que este justificado vai para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Trocando em miúdos, não é a quantidade de pecados que você tem que vai te levar para o inferno. Não é a quantidade de pecados que você tem que vai te levar para o inferno. Do mesmo modo, não é a quantidade de coisas boas que você faz que vai te levar para o céu. Esses 2 homens estão diante de Deus. E Deus fala através de Jesus. Aquele pecador, safado, sem vergonha, foi para casa justificado. Aquele que fazia tudo certinho, cumpria todas as leis, os 10 mandamentos, foi ouvidado por Deus. Por quê? Porque Deus não está caçando ninguém para seguir seus mandamentos. Deus está caçando pessoas que reconheçam que são pecaminosos e que implorem pela salvação do céu. Aí Deus, por intermédio do Espírito Santo, entra dentro de você e faz a limpeza da sua casa, da sua vida. Está entendendo, meu irmão?
Ser bom não é o bastante para ir para o céu. Ser mal não é o suficiente para ir para o inferno. Você tem que entender o que eu estou falando. Vou ter que trocar em miúdos? Independentemente da sua condição agora. Se você é o publicano ou é o fariseu. Se você é o certinho na igreja ou você é o político ladrão. Para Deus, nós todos somos candidatos ao céu. Podemos ser eleitos ao céu. É só pedir o voto para Jesus. Senhor, tenha misericórdia de mim. A minha qualificação não é o que eu faço. A minha qualificação é a quem eu busco. Você buscou a Jesus, Ele vai te restaurar. Ainda que você seja político, safado, sem vergonha. Não se perca. Ainda que você seja seguidor da igreja, obedece todos os mandamentos, não adultera, não rouba, não fala mal do outro, como aqui o fariseu, nem que você seja um doutor, sabe, teólogo. Mas isso não é garantia de céu, meu amigo, não se perca. Admita que tudo que você tem é de Jesus. Admita que tudo que você quer é Jesus. E isso lhe será imputado por justiça. Então, o pecador aqui voltou justificado. Porque Jesus está à procura de pecadores. Não de homens justos. Homens justos já são homens justos. E traziam-lhe também meninos, para que ele lhe tocasse. E os discípulos, vendo isto, repreendiam. Mas Jesus, chamando-o para si, disse: deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus, como o menino, não entrará nele. Então as crianças estavam apertando e querendo ser atendido por Jesus, querendo ser tocado por Jesus, abençoado por Jesus. Mas os discípulos, para poupar Jesus, ficavam apertando as crianças. Não, agora não. Jesus falou: deixa os meninos aqui. E eu digo mais: você quer ser membro do meu reino? Seja como esses meninos. Jesus não está dizendo para você ser tolo que nem um menino às vezes. Não. Jesus está dizendo para você ser confiante como os meninos. Assim como os meninos confiam nos seus pais. Confiem em Jesus Cristo e serão salvos. Falando em menino, agora tem um menino. O menino rico. Não é bem um menino, ele já está um pouquinho mais crescidinho. É mancebo, um jovem. Está saindo aí da meninice. Está saindo dos seus 12 anos para os seus 13, 15. Então esse jovem aqui deve ter uns 15 anos. Mais ou menos a idade que Daniel tinha quando foi levado para a Babilônia. E perguntou-lhe um certo príncipe, olha lá, príncipe como Daniel também, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Jesus não disse os 10 aqui, mas está claro. Você quer ser salvo, meu amiguinho? Vá seguir os 10 mandamentos. É claro, precisa de mais coisas. O fariseu seguiu os 10 mandamentos, mas foi para casa perdido. Mas não é porque precisa de mais que você vai deixar de fazer o mínimo. Fazer isso aqui é o mínimo. E Jesus disse para o mancebo, para o jovem: vá cumprir os 10 mandamentos. E aí ele disse: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando ainda Jesus ouviu isso, disse: ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tens, reparta pelos pobres,
e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Eu já vou à igreja, eu cumpro os 10 mandamentos, estou bem. Jesus disse, não, meu príncipe, você precisa mais uma coisa. O quê? Vender o que você tem. Então, para eu ir para o céu, eu tenho que vender tudo que eu tenho, a minha casa, a fazenda minha, meu carro. Como é que chama aquele carro famoso, vermelhinho? Vou ter que vender meu Ferrari? Jesus mandou você vender, vai ter que vender. Brincadeira. Jesus não manda que você se despoja de seus bens. Lembra que ele disse para Ananias? Você não precisa vender o seu terreno e dar tudo para a igreja. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus disse isso para esse jovem especificamente, porque esse jovem, apesar de ser certinho na igreja, ele estava grudado nos seus bens, nas suas riquezas. Ele amava mais as riquezas do que o céu. Então Jesus disse isso. Pare de amar as riquezas, comece a amar o céu. Entendeu? Você pode ser rico, pode ter sua Ferrari e ainda assim ir para o céu, meu amigo. Sim. Como? Agora eu vou te falar. Vou te pegar na curva. Você está passeando aqui na frente da minha casa. Sua Ferrari vermelhinha. Aí, pobretão, ergo a mão e peço uma carona. Deixa eu dar uma volta aí na sua Ferrari. Não quero nem dirigir, eu quero sair do lado ali. Dar uma volta aqui no bairro. Você vai falar, sai de mim, pé rapado. Jesus está dizendo assim, ó. Sede bondoso. Reparta a delícia, o gozo de seus bens com os outros, com o teu próximo. Entendeu? Você pode desfrutar do seu bem, mas permita que seus amigos ou até seus desconhecidos, alguém que te pedir, também desfrute disso. Em outras palavras, não se apegue aos seus bens. Entende, meu amigo? Use a riqueza que você tem, que veio do céu, porque tudo pertence a Deus, para abençoar aos homens, às pessoas. Tem um político aí que, acho que ele não era político, virou agora, quer ser prefeito da cidade. Dizem que ele tem bilhões. Ele ficou bravo porque chamaram ele de milionário. Ele falou, não sou milionário, eu sou bilionário. E ele está, pelo menos nos discursos, falando, eu vou dividir o segredo da minha riqueza com vocês. Eu não vou me apegar à minha riqueza. Ou seja, ele está muito humilde agora como candidato. Vamos ver quando ele virar prefeito. Mas Deus não é contra os milionários ou os bilionários. Deus é contra esse apego exagerado aos bens. Eu estou na minha mansão vale milhões. Quanto? 15 milhões? Não sei. Nunca vi uma mansão. Já vi, mas nunca entrei numa. Já entrei, mas nunca morei numa. Eu acho que as mansões mais baratas hoje giram em torno de 10, 15 milhões. Você tem uma mansão? Ótimo. Mas não se orgulhe de ter uma mansão, ou 10, um carro Ferrari, ou 10. Não, meu amigo. Use com humildade. Permita que os seus amigos desfrutem também. Entende? Mas o mancebo, ouvindo isso, ficou triste porque era muito rico. O cara era muito rico, ficou triste e foi embora. Jesus disse, ema, ema. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riqueza. Cuidado, aqui está o cuidado. Oba, eu sou um pé rapado, então não tem problema. Não, meu amigo. Aquele que se apega ao que tem,
Às vezes você tem só um par de sandálias havaianas. E você fica grudado naquilo, não empresta para ninguém. Aí Jesus disse: é mais fácil entrar um carneiro pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu. Isso aqui, meu amigo, é uma grande advertência. Você é milionário, bilionário? Leia 10 vezes essa palavra de Jesus aqui. Porque os discípulos, quando ouviram isso, ficaram descabriados e disseram. E os que ouviram isso disseram: logo, quem pode salvar-se? Então ninguém vai se salvar. Porque rico é todo aquele que tem algum bem que se apega a ele. Sim. Vou te mostrar aqui uma coisa. Eu tenho uma coleção de máquinas. Não, não são carros. São máquinas de costura. Essa aqui foi a minha mais recente aquisição. Entendeu? Paguei R$70. Comprei para consertar e vou arrumar e colocar ela para funcionar. Não vale nada quase. Mas Jesus disse: se eu me apegar a esse objeto com todo afinco, como o rico se apega à sua fortuna, eu também me perderei. Entendeu? Por que eu gosto desse equipamento aqui? Depois que eu comprei, eu descobri que ele foi produzido no mesmo ano que eu fui produzido. Não é legal? Agora eu vou arrumar ela, vai ficar bonitinha, funcionando. Ela tem uma irmãzinha que já está ali funcionando. Eu já mostrei aqui nos vídeos, entendeu? Eu chamo elas de pretinhas, são as minhas pretinhas. Então, nós não devemos nos apegar aos bens, sejam eles valiosos ou menos valiosos. E Jesus respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse: Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, pai, irmãos, mulher, filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura, a vida eterna. Pedro falou assim: ó, Senhor, eu era meio riquinho também, eu tinha uma frota de navios, de barcos de pesca. E eu abandonei tudo lá no rio, nem sei quem pegou. Eu vou ganhar alguma coisa com isso? Jesus disse: sim, você vai ganhar muita bênção aqui na terra e ainda ganhará um tesouro no céu. Pedro foi tão abençoado que ele passava e a sua sombra curava. Gente, isso é mais do que qualquer fortuna na terra. Tanto é que tinha um homem rico chamado José, parece. Ele queria esse poder, queria pagar uma fortuna. E tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se me cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue a gentes, e escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão. E ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam. E esta palavra lhe era encoberta, e não percebendo o que se lhes dizia. Jesus, de falar sobre as riquezas da terra e a riqueza do céu, que é a presença do Espírito Santo, ele fala aos discípulos: olha, daqui a pouco eu serei açoitado, morto, mas vou ressuscitar ao terceiro dia. E os discípulos não entenderam.
Muitas vezes, nós não entendemos as mensagens do céu. Precisamos nos demorar na palavra de Jesus para vivermos os princípios do céu aqui na terra. Ore a Deus. Vá à igreja, homem. A adoração verdadeira tem que ser na igreja. Por quê? Porque você precisa estar irmanado com um grupo. Nenhuma igreja está me satisfazendo. Funde uma. Uma sugestão aí, ó. Igreja dos Santos Abutres. Eu já sou feliz, eu participo da igreja Laodiceia. Existe outras 6, né? 7 com ela, que você pode participar. Você pode ser de Éfeso, você pode ser de Esmirna, você pode ser de Pérgamo, você pode ser de Tiatira, você pode ser de Sardes, você pode ser de Filadélfia, ou você pode ser de Laodiceia. Tem 7 igrejas aí, amigo. Vá numa. Ah, mas eu não vou achar a igreja perfeita para eu participar. É verdade. Porque o dia que você achar uma igreja perfeita para você participar, a igreja vai deixar de ser perfeita. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.